dia 15 de novembro, o ano era 1997. Um intenso calor através das estradas do Texas, onde a engenheira agrônoma Anne Brown se deslocava da cidade de Arcola em direção à vizinha Loa Colony. A sua viagem tinha propósitos de trabalho. Até então era muito tranquila, porém se movimentando pela rodovia 88, que traz em sua paisagem um cenário quase desértico e árido, como é característica do estado do Texas. Na época ela dirigia uma Chevrolet Blazer, quando de repente começou a notar que tinha algo errado com o carro. Ao observar o painel, ela desconfiou que o motor estava superaquecendo. Claro, como qualquer um faria, ela desceu imediatamente após colocar o carro no acostamento, levantou o capô para checar toda aquela situação. Sendo assim, ela acabou constatando que não seria capaz de resolver o problema sozinha e pegou o celular, onde imediatamente ligou para sua seguradora. Mas como o local era distante e a central lhe informou que o mecânico mais próximo demoraria pelo menos 2 horas até chegar ali com o guincho, e mesmo acionando estes profissionais, dentro da cabeça de Anne Brown, ela queria dar um jeito de tentar sair dali, mesmo antes dos caras chegarem. Afinal de contas, ela tinha um compromisso muito importante de trabalho na cidade vizinha, e ela pensou, puxa vida, eu vou tentar descolar um mecânico por aqui. Se eu conseguir, eu dispenso os caras do seguro e dou área daqui rapidinho. Foi então que ela avistou uma mulher com um carrinho de bebê do outro lado da via, entrando em um caminho bastante sinuoso. Assim, Anne Brown não hesitou e chamou ela em voz alta a fim de buscar informações sobre este tal profissional que ela tanto estava necessitando para arrumar o seu carro. Assim ela indagou de longe. Ei, minha senhora, por gentileza, você poderia me ajudar? Sabe se existe algum mecânico por aqui? A mulher, aparentando mais de 60 anos, muito gentilmente atravessou a rodovia com o seu carrinho de bebê, porém discreta fitou o automóvel e de pronto respondeu: você está com problemas com o carro, isso é terrível. Quando meu marido era vivo, sempre passávamos por esse tipo de problema nesta rodovia. Foi então que Anne Brown decidiu aderir à simpatia daquela senhora, que inclusive teve o trabalho de atravessar a rodovia para vir falar com ela. No entanto, algo a deixou um pouco intrigada. Ela observou que naquele carrinho de bebê que a mulher empurrava, não tinha nenhuma criança. E ela jurava para si mesmo, em um momento rápido de reflexão, que quando viu a mulher pela primeira vez passar do outro lado da rua, ela poderia jurar que a senhora estava falando com alguém, como se realmente estivesse falando com a criança que estaria deitada naquele carrinho. Porém, ela decidiu deixar isso daí de lado, pois é o que menos importava naquele momento, e indagou a mulher a respeito do tal mecânico. Ou seja, a senhora sabe se tem algum profissional que possa me ajudar aqui? Afinal de contas, estou desesperada, preciso de um mecânico urgentemente para eu poder concluir a minha viagem. Assim a mulher lhe respondeu: olha, querida, antes de mais nada, muito prazer. Meu nome é Charlotte. Eu moro bem ali na frente, em uma pequena cidadezinha chamada Downhill. Caminhe em direção reta cerca de uns 10 minutos e já irá avistar. Mais 20 minutinhos você já estará por lá. Me desculpe, mas agora eu tenho que ir. Afinal de contas, eles estão me esperando. Então Anne Brown agradeceu, fechou o carro, pegou seus documentos e, quando iria partir, avistou novamente a mulher voltando e lhe chamando mais uma vez, onde ela disse as seguintes palavras: olha, minha jovem, apenas uma coisinha. Procure sair da cidade o mais rápido que você puder, de preferência antes das 18 horas.
e assim virou as costas, empurrando seu carrinho de bebê vazio, e tomou aquele caminho por onde Anne Brown ali avistou pela primeira vez. Porém, a nossa viajante estava muito apressada para resolver o problema e nem deu muita bola para o que a mulher lhe disse, pois, a se considerar que puxava um carrinho de bebê vazio, deveria ser alguma lunática aquelas horas, fritando naquele sol exatamente na beira da estrada. Porém, quando começou a caminhada, nossa viajante perguntou a si mesma: puxa, por que ela me disse que eu tenho que sair da cidade antes das 18 horas, ou seja, antes das 6 da tarde? Porém, Anne Brown continuou a sua caminhada até que ela avistou uma pequena cidade de longe, com uma arquitetura bastante rústica, mas batia exatamente com aquilo que a mulher havia lhe indicado. Porém, ao se aproximar, percebeu que o local estava aos escombros e que parecia mais uma pintura de um cenário de Velho Oeste abandonado. E mais uma vez ela se indagou: será que nesse local eu vou achar alguém, quanto mais um mecânico para arrumar o meu carro? Assim, Anne entrou na primeira rua e nem sinal de vida. O vento das 4 da tarde ecoava, já balbuciando, um certo som fantasmagórico, através dos escombros e das paisagens completamente deformadas pelo tempo. Porém, ele deixou qualquer tipo de medo de lado, pois o compromisso de trabalho que tinha na cidade próxima era muito mais forte que qualquer tipo de assombração que pudesse existir ali naquele momento. Ela verificou que tinha um bar, mas ele estava completamente abandonado, com a porta entreaberta, as vidraças completamente quebradas, que não tinha também por ali nenhum sinal de vida já há algum tempo, a não ser alguns ratos que saíam correndo por debaixo do assoalho deste local. Do lado, outras casas igualmente abandonadas. Asfalto era algo que não existia, completando o cenário com o vento que não parava de soprar cada vez mais forte. Assim, Anne Brown começou a se ver como se estivesse dentro de um filme, perguntando mais uma vez a si mesma o que aquelas ruínas e casas antigas poderiam estar trazendo consigo ao longo de toda a história, e quem teriam sido as pessoas que viveram e as abandonaram exatamente naquele mesmo local. E após estar cansada de caminhar por algumas vielas e ruas e não encontrar absolutamente ninguém, sentou-se no alpendre de uma dessas casas, cujas construções se assemelhavam muito com edificações do início do século passado. Foi então que ela despertou a curiosidade de entrar em uma dessas casas, ou melhor, exatamente daquela que ela estava sentada no alpendre, a fim de procurar por mais detalhes sobre o local. Assim, a passos curtos, empurrou a porta da frente, que já estava entreaberta, perguntando em voz alta: "Olá, tem alguém por aí?" Como ninguém respondeu, logo subiu uma escada que deveria ter cerca de 10 degraus, quando se deparou com um curto corredor, onde ao fundo do mesmo tinha um pequeno quarto, incluindo em seu cenário uma cama desfeita e uma penteadeira bastante empoeirada e abandonada pelo tempo. Por curiosidade, Anne revirou as únicas 2 gavetas que ainda estavam intactas, quando achou a foto de uma velha em frente à mesma casa em que ela estava. Limpou rapidamente com um pedaço de sua própria camiseta e logo quando a poeira saiu, uma imagem fora revelada. Anne Brown tomou um susto inacreditável, pois ali naquele retrato estava a mesma mulher que lhe dera as informações na estrada, ou seja, a senhora Charlotte. No mesmo tempo que ela estava paralisada olhando para o retrato, ela escutou vozes de crianças como se estivessem brincando na rua do lado da casa. Foi então que imediatamente ela se ligou e disse: "Olha, tenho que sair daqui.
realmente deve ter alguém nessa cidade, se tem crianças brincando, eu vou encontrar alguém que possa me ajudar. E imediatamente ela até se desligou desse flashback da foto da Charlotte, jogou no primeiro canto que ela viu e saiu correndo em direção da tal ajuda, né, que ela estava buscando ali naquela cidade desesperadamente. Porém, logo quando Annie saiu em frente à rua principal da casa, ela começou a correr em círculos ao redor da mesma, na tentativa que ela achasse aquelas crianças. Mas a tentativa não só foi fracassada, como ela notou que as vozes das crianças começaram a simplesmente desaparecer conforme o vento ia diminuindo. Já sem paciência, ela acabou decidindo que iria voltar para o carro e que infelizmente não tinha outra saída. Era melhor esperar pelo guincho da seguradora, pois ali já havia se passado quase 2 horas. E até chegar ao automóvel, com certeza o ciclo de tempo com certeza já estaria completo. Annie Brown andou por mais 2 ruas, mas de imediato começou a notar que o caminho estava um pouco diferente, não se parecendo muito com o mesmo local que ela tinha vindo, onde algumas fachadas de comércio estavam até mesmo diferentes, como se o tempinho que ela passou ali dentro da casa onde ela achou a foto da velha tivesse se passado e modificado aquele local. A sensação de Annie já começava a ficar estranho, onde ela notava que algo muito diferente começava a lhe ocorrer dentro daquela cidade. Porém, foi neste momento que ela decidiu tirar um cantil de água da bolsa, a fim de que ela pudesse até mesmo se acalmar e encontrar a saída deste misterioso local. Foi então que ela começou a viver um dos momentos mais assustadores de sua experiência. Conforme o vento agora começava a aumentar, ela começou a escutar aquilo que pareciam ser várias vozes ao mesmo tempo gritando por socorro. E esse som se alternava como se fosse uma caixa acústica, ok? O vento aumentava, as vozes aumentavam. O vento baixava, diminuía, aquilo começava a baixar como se você estivesse, digamos que, aumentando e abaixando o volume do seu som. Ele guardou o cantil na bolsa e resolveu agora sim apressar seus passos, procurando definitivamente o caminho de volta que tinha que aparecer. Foi então que ela olhou no relógio e eram exatamente 5h49. Começava a escurecer quando ela lembrou do que a velha havia lhe dito na estrada. Que ela deveria procurar sair daquele local antes mesmo das 6 horas da tarde. Sem mesmo querer saber o porquê deste motivo, ela começou a acelerar seus passos, já quase que ensaiando uma corridinha. Neste momento, o vento começou a soprar ainda mais forte, e as vozes com os pedidos de socorro aumentavam agora com um tom ainda mais alto, tornando-se algo muito perturbador. Ele conta que, neste momento, começou a sentir como se alguém ou algo estivesse a seguindo, e cada vez mais se aproximava junto com os gritos. Sim, ela começou a correr de verdade, desesperadamente, sem nenhum rumo pelo local. Porém, quando virou uma das esquinas, se chocou violentamente com um antigo poste de madeira. De imediato, ao bater a testa, ele caiu, totalmente desacordada. Porém, alguns minutos depois, Annie Brown acordou com uma forte luz de lanterna em seu rosto. Estranhamente, o cenário não era mais o mesmo. Ela estava, então, sentada em seu carro, com um grande ferimento na testa, sangrando e com uma dor de cabeça simplesmente horrível. A luz da lanterna vinha de um patrulheiro local que passara vendo seu carro fora da estrada e de imediato fora lhe prestar socorro. Bastante confusa e ainda com aquelas
lembranças da tal cidade fantasma bem vivas dentro da sua memória, ela perguntou para o policial o que estava acontecendo. E de pronto ele respondeu: olha, provavelmente a senhora deve ter perdido a direção, bateu no guarda-rail e foi arremessada para o outro lado da pista. Afinal de contas, o seu carro ele está bastante avariado. E a sua sorte foi que realmente você estava com um cinto de segurança, senão algo muito pior poderia ter lhe acontecido. Tudo era muito confuso naquele momento para Anne Brown, pois ela não lembrava em nenhum momento desta suposta batida, somente da velha que lhe indicara o caminho da tal cidade, e as imagens fixas do vilarejo e a perseguição das vozes ainda era muito forte em sua mente. Enquanto o policial lhe prestava os primeiros socorros, fazendo um curativo em sua testa, Anne olhou no relógio. O mesmo marcava a tal sinistra 6 horas da tarde, exatamente em ponto. Aquele mesmo horário apontado pela mulher que ela encontrara na estrada algumas horas atrás. Porém, se você deu uma desanimada aí pensando que tudo o que aconteceu na história foi um simples delírio da Anne Brown, ou até mesmo um sonho após ter batido o carro, não foi isso não. Se segura aí, porque o melhor da história vem agora. Posteriormente, o policial levou Anne até a delegacia de uma pequena cidade vizinha onde o mesmo trabalhava. Lá iriam aguardar por uma ambulância que pudesse a levar para uma outra cidade com mais estrutura, a fim de poder fazer exames e tratar direito de seu ferimento, que por sinal requeria maiores cuidados. E após tomar um analgésico, Anne Brown começou a observar alguns porta-retratos que estavam em uma prateleira bem à sua frente no escritório da delegacia, dentre os quais ela deu um pulo da cadeira no momento exato que ela viu a mesma foto que ela encontrara naquela tal cabana abandonada, ou seja, a mesma foto da velha Charlotte. Não tinha pôr nem tirar, era exatamente aquilo que fez com que ela ficasse ainda mais confusa sobre o que ela teria vivido ou não. Então procurou se acalmar e chamou o guarda, lhe perguntando quem era aquela senhora da foto. De pronto, o policial respondeu: acho que o nome dela, se eu não me engano, minha senhora, era Charlotte, e era avó do nosso xerife. Todas essas outras fotos ao lado são de sua família. No momento ele está de férias, mas nem ousamos em tirar sequer um de seus pertences aí dessa prateleira, senão ele nos mata. Respondeu o guarda, claro, em tom de brincadeira. Nesse momento, ele gelou ainda mais a espinha, esquecendo até da terrível dor que lhe incomodava na cabeça. E mais uma vez fez uma pergunta ao policial: mas, senhor, exatamente quando foi tirada essa foto? De pronto, o oficial lhe respondeu: olha, sabemos que ela foi tirada por volta dos anos 50, antes da senhora Charlotte adoecer. Ela foi afetada por problemas mentais. Ela viveu em uma antiga cidadezinha muito próxima, inclusive de onde você se acidentou. Se eu não me engano, chamava-se Downhill, um pequeno vilarejo que foi extinto exatamente no dia 5 de março de 1961. Eu me recordo muito bem da data, pois o xerife vive falando dessa história, sempre conosco aqui. Ele é muito perfeccionista quando ele fala em algo referente a tempo, coisas que se passaram. Assim também como ele frisa sempre que essa cidade foi destruída por um incêndio que começara por volta mais ou menos de 6 da tarde. Destruiu totalmente o local. E dentre essas vítimas estava justamente a sua avó, a senhora Charlotte, pois ela criou em sua imaginação um tal filho imaginário
e no momento em que sua casa estava tomada pelas labaredas, ela correu de imediato lá para dentro, dizendo que tinha que salvar o seu bebê, onde infelizmente ela acabou morrendo asfixiada. Anne, neste momento, apavoradíssima, engoliu seco, pois ela não sabia o que falar, e no entanto ela preferiu se emudecer, pois se ela relatasse para o policial toda aquela história que ela vivenciou em sua mente no momento que ela estava desacordada, ele iria dizer com certeza que teriam sido os efeitos da batida, ou ainda pior, que talvez ela pudesse estar alcoolizada ou até mesmo sob efeito de drogas, e aí estaria eventualmente o possível transtorno, né, o possível motivo da batida. No entanto, ela ainda encontrou fôlego para perguntar para o policial: mas e quanto a Downhill? Essa cidadezinha, ela ainda está lá, né? Ainda existem os escombros, pelo menos alguma coisa sobrou dela. E o policial deu uma risadinha, né, de um canto da boca, e lhe respondeu: não, moça, o que restou de Downhill foi demolido pelo Estado. Hoje toda a região é cercada desde o início dos anos 80, onde o governo tem até hoje um antigo projeto de construir uma companhia mineradora por lá. Logo em seguida, chegando a ambulância, ele se desfez da conversa, agradecendo ao policial. Seguiu para o hospital mais próximo, enquanto seu carro também fora resgatado pelo seguro. Um eventual diagnóstico médico concluiu que Anne eventualmente pudesse ter tido um mal súbito decorrente de uma insolação. Afinal de contas, ela dirigia num intenso calor já horas pelaquela estrada, o que fez ela perder os sentidos e bater o carro da maneira que foi. Anne Brown hoje está com 52 anos e ainda não consegue explicar direito o que pode ter acontecido naquela tarde. Ela não sabe sequer explicar como ela pode ter encontrado, ainda que tenha sido num sonho, aquela mulher que morreu ali e lhe indicou um caminho onde ela foi visualizar algo que existiu e nem mesmo ela sabia que teria existido naquele local, e pudesse inclusive ter tido a sensação de ter tocado em todo o ambiente. Eventualmente, talvez teria Charlotte tido um contato com o espírito de Anne Brown, por ela talvez ter se desligado do seu corpo material durante algum tempo, logo após a batida do carro. Ou quem sabe até mesmo o espírito da senhora Charlotte pudesse ter servido como uma espécie de guardião, a fim de amparar Anne Brown de volta à vida. A verdade é que esse foi um caso muito peculiar e tamanhamente curioso, vivido, é claro, por detrás das cortinas deste tal mistério, que inclusive faz jus ao nome deste quadro. Bem, meus amigos, caso vocês ainda não estiverem inscritos aqui no canal, inscrevam-se já. Acompanhem também a vasta playlist da série Vídeo Mistério, que nós já começamos aqui há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Tem muitos vídeos para vocês assistirem. É claro, também vou pedir para vocês participarem nos comentários, dizendo o que vocês acharam dessa história. Afinal de contas, nem eu mesmo consegui achar uma explicação plausível. Quem sabe vocês conseguem me ajudar aí também com seus conhecimentos sobrenaturais. E é claro que não esqueçam também de deixar aquele like. Um grande abraço e até breve.